Se prepara que essa palavra vai falar com você, eu tenho certeza, não é por acaso que você está aqui nesse vídeo. Se você não é do canal ainda, clica, compartilha com amigos, mas também se inscreve, ativa o sininho para as notificações. Nós estamos rumo aos 100 primeiros inscritos e você vai fazer parte dessa história. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui e que você possa receber os próximos conteúdos também. Vamos lá, que eu quero trazer uma mensagem sobre renovo, sobre recomeço, sobre começar de novo. Esse é o tema e o que me inspirou nessa palavra foi a minha própria experiência. Hoje, meu esposo, Marcelo, que também está aqui no canal com seus vídeos cada vez mais, reativou ali um desejo, um amor que ele tinha pela bicicleta, né? Por andar de bicicleta. Ele, por um tempo, na época do nascimento do nosso primeiro filho, ou seja, já vão fazer aí 8 anos, ele estava muito firme nos treinos, ele treinava todos os dias de manhã, faça chuva, faça sol, ele saía de madrugada para andar de bicicleta, tinha grupos de bike que ele participou de campeonatos aqui na nossa cidade, em Ilhabela, participou de campeonatos fora daqui também. Nós fomos juntos em alguns, quando eu estava grávida até, do bem, nosso filho. Eu lembro que a gente foi em Campos do Jordão, a gente foi em Paranapanema, nós fomos para Arraial da Ajuda, na Bahia. Então, assim, de fato, ele estava muito, assim, regrado. Quando a gente viajava, né, para casa de parentes, em outros estados, ele ia, combinava grupo, né, com os grupos e ia conhecer a cidade através da bike. Então, assim, foi um período muito forte de treino e eu acredito que já fazem muitos anos, né, acho que, sei lá, uns 7 anos, que ele não usava praticamente a bicicleta dele aqui em casa, tanto que em muitos momentos eu falava, amor, você quer ela ainda, vai vender? Mas é uma bicicleta que ele foi construindo aos poucos, então ele falava, não, vou manter, vou manter. E o fato é que hoje chegou o dia dele retomar essa atividade, né? Ele acordou muito cedo, fez as rotinas deles aqui, né, de leitura da palavra, um grupo de oração que ele tem com os homens da nossa igreja, e partiu. E quando ele fez isso, eu falei, nossa, qual que é o sentimento que ele deve estar sentindo? Porque não é fácil recomeçar. O corpo sente, a mente também sente. Poxa, você tá parado há tanto tempo, e aí, o que você tá fazendo aqui? E nós também ficamos em dúvida se o recomeço ele é bom, se o novo começo ele vai ser igual da outra vez, ou se Deus tem algo novo para nós. E o mais importante, que é a mensagem de hoje, é que sim, os novos começos eles são de Deus. Deus, ele na Bíblia, ele recomeçou a vida de muitas pessoas. Através da palavra dele, ele trouxe um novo começo para muitas pessoas, né? A primeira pessoa que me vem à cabeça é Abraão, quando ele falou, né? Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão vai. Um novo começo. Imagina se Abraão tivesse medo de sair de tudo aquilo que ele já tinha, da família, da segurança, do lugar que ele já estava morando, né? Para ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Eu penso também no povo do Egito, né? Que caminhou lá os 40 anos, aquele povo sofrido e tinha uma terra prometida para eles. Hoje é fácil falar pra gente, né? Ah, eles caminharam, eles tinham uma promessa de Deus, mas e quantas promessas de Deus você tem e você não tá caminhando na direção delas? Ou você caminhou por 2, 3 meses e elas não se cumpriram, você parou. Novos começos, eles estavam ali recomeçando, eles iam para uma terra que eles não conheciam, eles estavam passando por dificuldades que eles não esperavam, né? Que era, como é que a gente vai se alimentar, como é que a gente vai superar o frio do deserto à noite, ou como é que a gente vai superar o calor do deserto na manhã. Mas Deus mandou provisão todo o tempo. Deus mandava provisão que era o maná diário, que não dava para guardar para o dia seguinte, somente em alguns casos, mas todo dia o maná era renovado. A nuvem do Senhor cuidava da cabeça deles no calor, e a nuvem do Senhor aquecia eles à noite. É uma passagem maravilhosa, depois quando você quiser ler a história em Êxodos, né? A história de Moisés conduzindo esse povo, mas fala de recomeço, fala de novos começos, fala de novidade. E a novidade não é boa, porque esse povo, ele ficou muito chateado no início, muito reclamão. Porque ele estava acostumado lá com o Egito, mesmo estando escravizado. Então, às vezes a gente vai olhar para trás, antes de abraçar o novo, né? Pensando, poxa, mas será que não era melhor? Isso pode ser para tudo na vida, um trabalho, um emprego, né? Uma amizade, um relacionamento novo, né? Amoroso. Nós temos essa dificuldade de abraçar o novo, dos novos começos, dos novos recomeços. Tanto que tem pessoas que não abraçam esses novos começos, que muitas vezes são de Deus para a vida delas, né? Por medo, por insegurança, por não saber
que isso faz parte da vida. Novos começos. Tem pessoas que quando perdem um parente não reconstroem a vida. Mas elas nunca pararam para pensar que o Senhor já tem um dia determinado para a morte de cada um de nós, assim como teve para o nosso nascimento. Então quem somos nós para acharmos que ele errou? Porque se ele errar no dia da morte de alguém, gente, ele errou em muitas coisas e o Senhor não erra. O Senhor tem tudo no controle, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Se você crê nisso, você tem que crer que em todas as coisas ele está no comando. Não é porque teve um câncer, não é porque teve um acidente, o Senhor permitiu. Eu já contei minha história aqui, um testemunho, em um dos vídeos. Eu caí do 4º andar de um prédio com 2 anos de idade. É um milagre estar aqui hoje, concorda? Sem nenhum defeito físico, porque eu poderia ter até sobrevivido, mas poderia ter ficado com muitas sequelas, porque tem pessoas com muito menos, às vezes num parquinho de brincadeira de criança, caem, machucam as costas e não conseguem mais andar. E todo mundo na época que viu o meu caso falou, é um milagre. Mas você entende que nós não temos que ter medo, porque todas as coisas já estão determinadas por Deus para a nossa vida. Nós temos que ser gratos, nós temos que ter a fé que move montanhas e nós temos que ser abertos também aos novos começos. Porque senão a gente vai ficar vivendo ali numa zona de comodismo. Tá cômodo para você? Então tá gostoso. Sempre o que é cômodo é bom, o que é cômodo é quentinho. Muitas pessoas não querem sair da zona de comodidade. E é engraçado que mesmo os cristãos, às vezes estão anos na igreja e não vivem experiências com Deus mais. Aí você fala, nossa, mas por que essa pessoa é tão fiel, é uma pessoa tão boa, tá sempre aqui? A resposta é essa. Mas será que ela tá aberta aos novos começos de Deus? Será que ela tá aberta para aquilo que Deus quer fazer de novo? Será que ela tem estrutura para suportar um recomeço? Porque recomeçar não é fácil. Quem terminou um relacionamento de longo prazo vai poder me garantir isso. Quem perdeu um ente querido, como eu falei. Quem precisou procurar emprego novamente porque ficou desempregado. Quem decidiu querer empreender e começar do zero. São tantos os motivos de recomeço, também existem os recomeços ainda mais sérios. Vamos pensar em pessoas que ficaram doentes. Eu vejo que o recomeço de alguém que passou pelo câncer também é um processo muito forte. Que é você abraçar uma nova vida, mas ao mesmo tempo ali naquele período você estava tão distante de tudo. De repente, poxa, Deus te permitiu viver. O que você vai fazer com essa sua vida a partir de agora? E aí as pessoas começam a procurar um propósito para a vida. Né? Ninguém consegue retomar a vida depois de ter um câncer do mesmo jeito. Porque existe uma reflexão, né? Eu estava muito perto de talvez morrer, de perder a vida. E eu vivi, então peraí, o que eu vou fazer na minha vida? Novos começos, recomeços. Vocês percebem que o recomeço faz parte de todas as nossas vidas? Seja a mudança para uma nova cidade, seja quando nossos filhos mudam de escola, seja quando a gente começa um projeto novo com uma sociedade nova, quando a gente, como eu falei, muda de emprego. Não importa. Novos começos, eles carregam entre eles a mesma sensação, o mesmo aprendizado. É necessário muita confiança. Eu até separei alguns versículos para trazer para vocês, que o mais importante nesses recomeços, e eu vou ler Isaías 30, versículo 21, diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo, então, seus ouvidos vão ouvir isso aqui: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor, quando Ele conduz os nossos passos, é assim. É maravilhoso, né? Ele tá por detrás de ti. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a Bíblia Online que faz a leitura também, né? E você não tem desculpa de não ler a Bíblia mais hoje, porque tá no teu aplicativo, você pode ouvir durante o projeto no seu carro, indo pro trabalho, você pode ouvir no metrô, você pode ouvir trechos da Bíblia e refletir sobre eles em qualquer lugar. E não acha que é loucura, é maluquice. Tem gente que fala, você tem que estudar a Bíblia, né, do começo ao final, planos de estudo. Eu nunca fiz, espero que Deus me toque um dia para fazer. O que eu faço hoje é, Senhor, o que você quer? João 21:12? Vamos lá. E às vezes eu leio, faz todo sentido, às vezes eu leio e não entendo nada. Mas eu sei que em algum momento eu vou entender. Às vezes Deus antecipa coisas através da Bíblia pra você. Às vezes Deus fala com você daquilo que você tá vivendo. Ou às vezes Deus traz algo do seu passado. Então, tome cuidado, tenha esse discernimento ao ler a Bíblia. Mas siga aquilo que Deus colocar no seu coração. Né? Se Deus tocar hoje, como tocou no meu, leia Isaías 30:21, eu tô lendo pra você, porque vai fazer sentido pra alguém.
né? Talvez pra mim não tenha feito tanto sentido, mas eu acho que pra alguém que tá ouvindo agora, com certeza fez. Mais um versículo que o Senhor colocou no meu coração. Tá em João 14, né, o capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quando nós amamos a Jesus, nós guardamos a palavra, aqui a Bíblia, e Deus vai nos amar. E Jesus e Deus fará morada em nós. Gente, que coisa incrível. Através de conhecer e guardar a palavra. Tem a ver com novos começos. Porque às vezes tem promessas na sua vida que não se cumpriram ainda, mas que estão latentes no teu coração. Você ouviu um profeta anos atrás falar, mas algo que não se realizou ainda. Você sentiu de Deus aquilo, mas não se realizou ainda. Quando você vê algo, você se visualiza lá, mas não se realizou ainda. Não tem nem chance, né, com a realidade que você vive hoje, daquilo se realizar. Entende que é muito forte essa questão que eu trago hoje, de novos começos? Porque os novos começos já estão predeterminados por Deus. E às vezes ele já nos avisou. Ele até já deu uma palavra. Como Abraão, às vezes Deus está te falando. Sai do meio da tua parentela, vai pro lugar que eu vou te dizer. Abraão saiu sem saber para onde ele estava indo, no meio do caminho Deus falou. Que loucura. Mas é assim com Deus. A gente tem que entender que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Então ele vai agir muitas vezes do mesmo formato que ele agiu no passado. Com a mesma intensidade, com a mesma direção, com o mesmo princípio. Então a gente tem que ler a Bíblia para a gente entender como o nosso Deus vai se comunicar com a gente. O que agrada ao nosso Deus. Entende? E aqui está muito claro, se alguém me ama, Jesus dizendo, vai guardar minha palavra. Então, não adianta falar que você ama Deus. Você tem guardado a palavra de Deus? Aquilo que Deus tem falado para você? Você tem lido a palavra de Deus e meditado sobre ela? Entende? A gente às vezes quer agir com as questões espirituais como no mundo, onde a gente fala da boca para fora, igual o marido que fala que ama a mulher, mas nas atitudes está olhando para outra mulher, deixa o celular bloqueado, é grosso e estúpido com a mulher na frente dos outros, não consegue manifestar um carinho, se fecha no quarto, só quer fazer a vontade dele, é egoísta, né, nos sentimentos, nas atitudes. Então, peraí, que amor é esse com a sua esposa? É claro que tudo tem jeito, tá, gente? Não tô falando que se você tem um marido nesse formato, eu falo que o marido ele é construído. Então, um marido hoje que você olha e admire de alguém, ele foi construído por aquela mulher, né, junto a ele e, lógico, com Deus. Eu sempre acho muito forte as mulheres de grandes profetas, de grandes pastores, de grandes homens de Deus. Por quê? Porque eu sei que elas tiveram uma contribuição na construção do caráter, na exortação, no confronto. Eu falo porque eu faço isso dentro de casa também. É uma longa história até chegar na pessoa que hoje leva a palavra, na pessoa que hoje outros homens se inspiram. Tem muito mais a ver com a mulher que está ao lado do que qualquer outra coisa, né? Afinal, nós somos a mulher virtuosa que está ali para suportar, para apoiar, para fazer nossos homens crescerem. Não a nós. Nós somos bastidor. Mas que eles se assentem junto a reis, que eles se assentem junto aos governantes da cidade. Isso é o que está em Provérbios, né? O último capítulo de Provérbios fala sobre isso, a mulher virtuosa. Quando você quiser ler, é maravilhoso. Eu já fiz um estudo só lendo a mulher virtuosa por 2 semanas seguidas e me trouxe muita revelação do meu lugar como mulher. Mas aqui eu tô falando pra vocês do novo de Deus. E às vezes o novo de Deus também é você ser uma nova mulher. Deus tá te confrontando, às vezes você é uma mulher muito business, muito de trabalho. Nossa, eu me destaco tanto, mas às vezes teu marido tá ficando amuado do seu lado. Porque todo o destaque que deveria ser dele, e a mulher virtuosa explica isso, né, nos provérbios ali, está pra você. O holofote está em você. E aí você tem que se questionar. Será que tinha que ser assim? Não. Segundo a visão de Deus, não. O homem tem o papel dele de provedor, o homem tem o papel dele de sacerdote do lar, o homem tem o papel dele de ser uma força e a mulher estar sob a mesma missão que ele, mas não liderando a missão e ele seguindo ela. Então são ajustes, entende? Que o novo de Deus às vezes está num novo lugar para você, um novo lugar de gostar da sua casa, um novo lugar de ter mais tempo com seus filhos, um novo lugar de ter mais tempo para cuidar das coisas do lar, cuidar às vezes da roupa do seu esposo. Gente, eu sei que parece arcaico demais. E eu fui a primeira pessoa que senti isso na minha vida. Que tudo isso era desnecessário. Novos tempos, nova mulher. Mas o Senhor ele nos traz sempre para esse novo lugar. Quando a gente se distancia, as coisas se desequilibram em casa. Pode ter certeza. Se existe uma mulher ali poderosa trabalhando, o marido não,
é uma mulher que toma decisão, o marido não, tem desequilíbrio no casamento, não tem paz na casa, porque não é o lugar que Deus tem para nós. Cada um tem o seu lugar, certo? E existe uma função para cada coisa na vida. E se você tem uma posição de esposa, você precisa exercer essa posição de esposa. Acima, talvez, até da tua profissão. Deus nunca faria com que você fosse fracassada no casamento e na família para que você fosse, né, bem-sucedida no seu trabalho. Se existe um desequilíbrio hoje, essa nova terra que você está avançando vai te custar um preço muito caro, mas vai ser cobrado lá na frente. São mulheres que perdem o casamento, porque começa a esfriar o relacionamento, porque estão pensando tanto no trabalho, por um tempo dá certo, se sustenta, como eu tô te falando. Mas se a gente não segue os princípios de Deus, uma hora vai dar ruim, como todo mundo fala. Né? Se você não cuidar dos seus filhos com muita atenção, com muita proximidade, uma hora vai dar ruim. E não vai dar pra você falar, deixa eu voltar lá atrás, quando ele tinha 5, 6, 7, 8, 9 anos, que era a base da infância, da primeira infância. Não dá tempo. Já tá na adolescência, já tá fazendo coisa errada, já tá com o caminho errado. E aí não adianta o que você faça. Deus tá mostrando que a gente tem que ocupar novos lugares, novos espaços e não ter medo. Nós não temos que ter medo do novo. Eu aprendi muito nova, eu conto essa história, mas eu acredito que Deus usou situações profissionais para me ensinar coisas que eu levo pra vida. Olha que coisa interessante, né? Que fato interessante. Mas as empresas onde eu trabalhei, em todas elas houve fusão. Houve rompimento, né, da empresa para uma nova empresa nascer. Em todas, gente. Exceto na última. A última houve um rompimento diferente, que foi uma mudança forte de presidência que radicalizou tudo. Que acaba sendo um rompimento também. Mas, poxa, a primeira empresa que eu entrei era um banco nacional muito famoso, uma corretora de valores, super prestigiada. Foi lá um banco suíço e comprou. Depois, eu passei para uma empresa no setor imobiliário. Também tinha alguns sócios, mudou de nome, mudou tudo, mudou de sócios. A empresa praticamente foi derrubada e recomeçou uma nova. Novos começos. Deus me ensinou muito com essas duas experiências. E aí eu criei algo para mim que foi um aprendizado. Porque eu vi muita gente sofrer em ambas, né, empresas durante a mudança, durante esse processo. As pessoas choravam, as pessoas perdiam emprego e sofriam. E aí eu falei, Senhor, eu sou tão nova, mas eu já vivi duas experiências tão fortes. O que o Senhor tá querendo me ensinar? Naquela época eu entendi. Seja aberta à mudança, filha. Porque a única coisa que você sabe sobre a sua vida é que as coisas vão mudar. Quem não é aberto à mudança fica apegado ao passado, apegado à forma como as coisas funcionam, e uma hora a mudança vai chegar e essa pessoa vai ser pega de surpresa. Gente, que forte isso. E aí quando eu fui para a terceira empresa, onde eu fiquei 5 anos, era uma empresa nacional, muito famosa, uma indústria alimentícia. Perdão, ela nunca foi nacional, mas ela tinha um nome, uma marca e um formato de trabalho. Depois de um tempo lá dentro, o que aconteceu? Uma mudança global maluca, mudou de nome, mudou de posicionamento, mudou o negócio, mudou tudo. Mas aí eu já estava preparada. Enquanto as pessoas estavam sofrendo, eu estava falando, glória a Deus por isso, é assim mesmo a vida, vai ter mudança, eu tô aberta, que venham as mudanças, eu vou crescer nesse emprego com essas mudanças, eu não vou me abalar, eu vou ajudar as pessoas que estão fracas, eu vou falar que é bom, eu vou falar que toda mudança traz desafio, mas toda mudança também traz renovação, traz aprendizado, traz crescimento, traz oportunidade para quem estava sem oportunidade. Quando as peças são mexidas, surgem coisas que não poderiam ter surgido, concorda? Depende de como você olha. Porém, a gente tem a tendência, né, o ser humano, de olhar de forma negativa uma mudança. Mudou, eu já acho que é ruim. E a gente não pode ter isso, e a gente tem que ensinar, inclusive, as pessoas que a gente ama a não enxergarem mudança, novos começos de Deus, dessa forma. Eu ouvi outro dia uma pastora que falou uma coisa muito legal, gostei bastante. Eles tinham um ministério em São Paulo muito grande e eles tiveram que se mudar para Maceió. Ela falou, eu avisei meus filhos que a gente ia se mudar. Só que imagina, para 3 crianças pequenininhas, foi muito difícil, eles choravam muito. Só que eu avisei com muita antecedência. E aí, o que ela falou? Conforme foram passando os meses, eles foram chorando, a dor deles foi diminuindo, eles foram curtindo os amiguinhos, foram se despedindo. Quando chegou no mês da mudança, eles falavam assim, quando que a gente vai embora? Quero ir embora logo. Eu preciso ir. Mamãe, vamos? A gente quer ir embora, a gente quer ver a nossa nova casa. Ou seja, às vezes a gente precisa de um tempo, não só as crianças, mas os adultos também, para se acostumar com essa mudança, para se preparar para essa mudança. E não tem nada de errado nisso, gente. Então eu também quero te falar que se o novo tá chegando na tua vida... eu ouvi o vídeo da Bela, então amanhã eu tenho que estar feliz com esse novo emprego. Não, faça como essas crianças. Dê tempo ali. Deus vai trabalhar em você formas de você
começar a se acalmar diante dessa mudança. Ah, tá, essa mudança tem umas coisas boas aqui. O emprego não é igual, mas assim, ó, tem essa vantagem, tem isso, tem aquilo. Se Deus tá te chamando para um novo lugar, abraça. É o Senhor que vai estar com você. E uma coisa que eu não falei no vídeo ainda, que pra gente poder fechar e talvez seja o ápice, se você não tá seguindo a gente, por favor, entre lá, aproveita agora, ativa o sininho e nos segue para que você possa acompanhar todos esses vídeos de forte reflexão. Eu não trago vídeos aqui superficiais, eu trago realmente aquilo que Deus quer falar, a palavra dele. E o fechamento disso, quando a gente quer fazer a vontade de Deus, é que se você está na missão de Deus, no propósito de Deus, se você está fazendo algo que Deus te chamou, que trouxe paz no seu coração, sabe? Ai, sair desse emprego, ai, mudar de cidade, tudo isso trouxe paz, era aquilo que Deus queria, vem a provisão do Senhor para você. Quando Deus nos manda para uma missão, quando Deus manda qualquer pessoa, a provisão vem. Abraão foi um dos homens mais ricos, mais prósperos. O que isso diz? Ele estava numa missão de Deus, Deus não deixou faltar nada. E posso te falar, é assim com todos os homens que seguem a voz de Deus, a vontade de Deus, que não ficam apegados ali ao passado nem ao presente, que não tem medo de recomeçar. Existe algo bom para você após essa porta da mudança, do novo começo. Existe algo maravilhoso que só vai acessar se você se abrir para o novo. Se você parar de chorar e se lamentar. Se você for corajoso, corajosa, com a ousadia e falar assim, não, Senhor, se tem algo novo para mim, eu vou abraçar, vou para cima. Chega de querer ficar no mesmo lugar. O mesmo lugar, ele é bom, mas tem tempos na nossa vida, vai ter tempos na sua vida, e se você tá vendo esse vídeo, com certeza esse tempo já chegou, onde Deus vai chacoalhar tudo, vai mudar tudo. Filha, até aqui foi bom por aqui, agora eu preciso que você mude, se você se levante, você vá para um outro lugar, e nada vai faltar para você, a provisão está com aqueles que são de Deus. Eu vou buscar aqui na internet até uma passagem que fala, quando Jesus enviou os seus... Essa passagem tem muito a ver com essa questão da provisão que segue, né? As pessoas, nossa, é maravilhoso, eu quero ler com você. Tá em Mateus, no capítulo 10, versículo 9 a 10. Eu vou ler aqui. Quando o Senhor mandou, né, seus discípulos para a missão que eles tinham, né, de pregar a palavra, olha o que ele fala nessa passagem. Vou ler aqui. Só um minuto, porque aqui fala todo o detalhe dessa ida deles aqui dos pardais. Gente, que é muito bom, Mateus 10. Leiam depois, se vocês puderem, o capítulo inteiro. Eu não vou ler aqui agora, porque senão vai ficar muito demorado. Eu vou ler só o Mateus 10, 9, tá? Versículo 9. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, quando eles foram fazer a missão do Senhor. Não levem nenhum saco de viagem, nenhuma túnica, nenhuma sandália, nenhum bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. É como Deus vê. Se você tá ali fazendo algo para Deus, você é digno de ser sustentado, da provisão de Deus chegar na sua vida. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quero continuar aqui porque eu sei que tem mais nesse versículo, mas enfatiza muito a confiança que a gente tem que ter de fazer a vontade de Deus, de não levar ouro nem prata, não precisa levar nada. Não precisa levar nada que eu vou estar cuidando de vocês. O Senhor vai estar cuidando de nós. Gente, que maravilhoso é isso. Não vai faltar nada para você nem para mim quando a gente estiver fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Né? Porque Deus vai fechar portas que não são pra você. Deus vai abrir as portas certas. E ali você vai falar assim, poxa, mas Deus abriu essa porta, mas eu tô passando tanta dificuldade. Mas era pra você estar ali, Ele vai mandar provisão. Né? Se é um ambiente difícil, Deus vai mandar algum tipo de provisão para que você consiga estar ali, se capacitar ali. Aqui ele fala, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de Deus é que vai falar em vós. Né? Então... vocês serão odiados de todos, sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Nossa. Portanto, não tem mais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem algo que esteja oculto que não haja de se saber. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados.
E não, poxa, ele vai continuando, não se vêem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cai em terra sem a vontade do Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. A gente tem medo das mudanças que Deus faz na nossa vida, mas a gente é mais importante que um pássaro. E a palavra de Deus fala que nenhum pássaro vai cair sem que Deus permita. E que não vai faltar comida para nenhum pardal. Tem uma passagem na Bíblia que fala isso. Se você já viu um pardal comendo, aqui em casa tem muitos, né? Aqui no terreno, em volta. É lindo. Não falta nada. Não falta os galinhos para eles colocarem no ninho. As crianças vivem achando ninhozinho de passarinho. Gente, Deus não deixa faltar nada nem para um pássaro. E ele fala, como é que eu vou deixar faltar para vocês? A gente tem que crer nesse Deus e nessa palavra e nessa promessa. E aí a mensagem final é, quantas promessas ou mensagens da Bíblia você leu, fez total sentido para sua vida, te estimulou a viver o novo de Deus com alegria e você esqueceu? Não faça isso. O Senhor nos chama hoje para anotar se for necessário. Eu comecei essa semana, por isso que eu posso falar, né, com muita propriedade. Eu realmente recebi muitas palavras e às vezes eu tô num culto, eu escuto uma palavra, às vezes eu escuto algo no YouTube, ou às vezes uma frase, ou às vezes uma leitura, ou Deus fala diretamente alguma coisa e de fato, gente, a gente é campeão em esquecer. A gente não dá o devido valor. A gente não dá. E o que a gente precisa começar a ter? Essa disciplina de anotar no bloco de notas ou num caderninho, o caderninho das promessas. O caderninho dos direcionamentos. Filho, você vai ficar aqui, mas não vai ficar muito tempo. Não tem vezes que Deus fala isso? Ó, você vai fazer isso, mas você não vai fazer isso por muito tempo. Ou Deus te coloca outras coisas que às vezes você está ignorando porque você recebeu aquela palavra, aquilo não se cumpriu naquele tempo. Porque tem coisas de Deus que vão se cumprir no tempo dele e que às vezes não é o nosso. E às vezes a gente acha que Deus não está no comando de tudo e não está vendo tudo, mas Ele está. Toda a oração sua é respondida. Toda vez que você pede algo para Deus, Ele vai dar uma resposta, mas às vezes não é do jeito, que é o formato, e nem no tempo que você quer. Mas nunca, nunca, nunca menospreze o ato de buscar a Deus. Toda busca sua vai ter resposta. Como é perigoso quando a gente tem essa demanda por acelerar, né, o processo de Deus. Não podemos. Vai fazer no tempo dele. Mas se Ele te deu um novo tempo na sua vida, o novo de Deus é para você viver. Às vezes você tá naquela empresa, não é nem para você estar naquela empresa. Eu entrei numa empresa que eu tinha a sensação que não era para eu estar ali por conta de trabalho. Eu declarei pra minha própria cabeça quando eu entrei, eu vou conhecer o homem da minha vida aqui. E eu vou me casar. E ele não era da empresa, mas ele era primo de uma pessoa da empresa. E realmente, meu esposo hoje era primo de uma pessoa que trabalhava nessa empresa. Ou seja, através dessa empresa eu realmente conheci o homem da minha vida e casei. Você entende como é forte? A mudança de empresa pra mim não tinha nada a ver com trabalho, com carreira. Óbvio que eu me desenvolvi lá, fiz projetos maravilhosos, tenho umas boas memórias. Porém, existe um propósito de Deus ali pra eu conhecer o homem da minha vida. Numa festa que eu organizei da empresa. Gente, se isso não te convence de que o Senhor tem planos que não tem como não se cumprir na sua vida, se isso não te convence que o novo de Deus vai acontecer na sua vida, você querendo ou não, então abrace esse novo. Se você tá vivendo uma situação hoje, né, numa realidade onde você não entende o que Deus tá fazendo, fala, Senhor, eu não sei porque eu tô aqui, porque eu fui plantada aqui, eu não sei porque meu marido tá assim comigo, eu não sei porque isso, porque aquilo. Existe um porquê. É o novo de Deus se fazendo na sua vida e você não tá conseguindo enxergar. Deus está chacoalhando ali as águas para que o milagre aconteça e você não está conseguindo perceber, né? Como existia aquele tanque que o anjo do Senhor vinha, chacoalhava as águas e quem tocava naquela água era curado. Quem tocava no anjo era curado. Às vezes Deus está te chacoalhando sua vida, mas não para o mal, para o bem, para você ser curado, para você ser transformado, para que algo que você pediu lá atrás, uma oração antiga, seja respondida. O novo de Deus está chegando. Essa é a mensagem. Não se prenda a um velho, achando que o velho vai ser sempre melhor. Não é verdade. Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de novo começo, e é isso que eu vim trazer, essa boa nova para você. Deus é um Deus de novos começos. Ninguém na Bíblia ficou paralisado ali por muito tempo no mesmo lugar. Quando Saulo estava matando e perseguindo os cristãos e teve um encontro com Jesus, ele estava ali no cavalo, ele foi transformado, ele se tornou Paulo, ele passou a levar a bandeira de Deus. Mas houve ali uma mudança, um novo começo na vida dele, entende? Ele não foi usado mais por Deus da forma como ele era antes. Ele foi usado de uma outra forma. Então Deus vai mudar tudo. Às vezes o que você faz profissionalmente, a atividade que você exerce, Deus está te provocando, fechando portas para que você vá para um outro lugar. E você ainda não entendeu isso. Por isso que esse vídeo é um alerta. Eu já fiz vídeos com temas similares, depois busca aqui no canal. Mas hoje Deus me tocou muito forte para novos começos.
Você tá preparado para os novos começos? Você tá preparado para abraçar esses novos começos, para não julgar, para não ter medo, para não se preocupar? Deus vai estar com você. O Marcelo foi hoje andar de bike, Deus está com ele. Deus vai proporcionar um tempo, tenho certeza, de crescimento para ele nesse tempo que ele está retomando a bike. Será especial. É um tempo que Deus preparou para isso. Levou tempo, mas agora Deus vai usar esse momento pro bem dele, eu tenho certeza, tanto na saúde quanto na mente, né? Ele vai ali ouvindo uma palavra, eu tenho certeza que vai ser bom, vai abençoar. Esse novo tempo na tua vida é para te abençoar, não é para te terminar, é para te destruir. Creia nisso e busque discernir o tempo de Deus. Senhor, porque eu tô aqui, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou abraçar o novo, então. Deixa eu experimentar isso que ela falou. Experimenta. Deus vai te mostrar exatamente por que você tá ali, para viver experiências com Ele sobrenatural. Deus já sabia que você estaria onde você tá. Deus já sabia que você ia passar por tudo que você passou. E às vezes quando a gente passa por uma experiência ruim é para que a gente esteja sendo preparada para algo bom de Deus, para uma bênção. Porque se eu não tivesse tido muitos relacionamentos ruins, eu não conseguiria viver o meu casamento na plenitude que eu vivi desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia eu fui abençoada por Deus. Porque desde o primeiro dia Deus nos permitiu ter conversas difíceis, eu e Marcelo, logo recém-casados, para que a gente resolvesse, para que tudo viesse à tona, para que o oculto não ficasse oculto, para que a gente não só casasse no papel e numa festa bonita, mas o Senhor, assim, no dia seguinte,